Gregório de Matos, pessoal. Gregório de Matos é outro barroco brasileiro, tá? Forma-se em Direito pela Universidade de Coimbra e aí vem para o Brasil escrever de novo. É um documento social da vida dos 600, tá? Porque ele escreve sobre a vida social da Bahia em 1600 e também tem um potencial artístico extraordinário para a época do Brasil, né? Em 1600 a gente sabe que o Brasil ainda não tinha muito desenvolvimento, é claro. Bom, quando aqui esteve no Brasil e escreveu sobre o Brasil, ele não deixou de satirizar afetos pessoais, políticos, todas as classes sociais, tá? Não poupou ninguém. E depois foi deportado para Angola. E eu já falei para vocês que ser deportado, né, para as Índias de uma maneira geral era algo muito ruim, porque se aqui já não tinha desenvolvimento, lá menos ainda, tá? Incorpora em suas obras tanto o estilo putista quanto o estilo conceptista, tudo bem? E é uma obra repleta de contraste, por quê? Porque ele vai ter temática religiosa, tá? Vai ter lírica amorosa, e aí na lírica amorosa, por vezes ele vai idealizar o amor, vai falar de um amor que não é correspondido, depois vai tratar o amor de modo irônico, realista, tá? Tem uma poesia que é satírica, em que ele vai satirizar todas essas classes, né, da sociedade baiana, e além disso uma poesia burlesca, que vai falar de aspectos cotidianos da vida, tudo bem? Vamos ler o primeiro poema dele aí. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos tirar tanto um pecado, abranhar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Bom, esse poema é um tanto quanto satírico, apesar de religioso, no primeiro momento, pode parecer religioso, ele trata a religião de uma forma um tanto quanto satírica. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu pequei, né? Entretanto, estou aqui pedindo o seu perdão. E se você perdoar, né, você vai estar elevando a sua glória. Agora, se você não perdoar, eu vou ser como uma ovelha desgarrada. E aí você vai perder toda a sua glória, todo o seu bem, toda a sua fama. Bom, vamos agora para o segundo poema, né, do Gregório de Matos. Isto que o amor se chama, este que vidas enterra, este que alvedrios prosta, este que em palácios entra, este que o ouro despreza, faz liberar o avarento, é assunto dos poetas. Arrilar com tal amor, isto é amor, é quimera, que faz de um homem prudente converter-se logo em besta. Perceba, aqui ele está falando do amor, é um poema que poderia parecer, no final, né, marcado por um lirismo romântico e tal, já anunciando, né, uma lírica amorosa que vem, né, no século XIX, 1800, a gente vai ver isso mais pra frente, mas não, no final ele termina falando que o amor transforma o homem em besta, né? Então a gente já percebe aí essa temática, essa forma de tratar o amor de forma realista e satírica do Gregório de Matos. Terceiro poema. O governador Câmara Coutinho. Ele está aqui descrevendo, lembra que eu falei para vocês que ele não poupa ninguém, classe social nenhuma, que ele vai fazer sátira de todos os contemporâneos da sua época, claro. Vamos dar uma olhada aqui, ele está falando do governador Câmara Coutinho. Olha como ele descreve. Nariz de embono com tal sacada que entra na escada 2 horas primeiro que o seu dono. Né? Ele está descrevendo o nariz do Câmara Coutinho, dizendo que o nariz é tão grande que chega 2 horas antes do seu dono na escada. Né? Perceba, ele não poupa ninguém. Você imagina o que ele não causou na Bahia naquela época. Né? Não é à toa que vai para Angola. Vamos fazer os exercícios, pessoal? Exercício número 1. Leia o soneto abaixo composto por Gregório de Matos. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa, que de manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição douradas, airosa rompe a rasta presumida. É planta que de abril favorecida por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada e suca ufana navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galerdias apressa, lentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha nau, ferro a planta, tarde a rosa, tá? Só para vocês entenderem esse poema, aqui ele está falando de vaidade na vida, está descrevendo essa vaidade por meio de comparações e metáforas, né, como nau, flor, planta, né? E aí ele vai dizendo que no final ele conclui, né? Então ele vai apresentando a tese, a antítese e no final ele conclui. O que adianta ter toda essa vaidade, ter tudo isso que é exposto a cada uma dessas características, né? A rosa, a nau e a planta, sendo que
penhanal, ferra planta e tarde rosa, né? Ou seja, que tudo isso se destrói. Lembrando que uma das principais temáticas do Barroco era justamente a morte que era inexorável, que era inevitável, e a passagem da vida. A vida passa, o tempo passa e uma hora a morte chega, não é mesmo? E é isso mais ou menos que ele está falando. Que adianta ter vaidade se um dia tudo isso vai acabar, se um dia tudo isso vai findar. Bom, vamos ler as afirmações. 1. É um soneto no qual o poeta explica o que é a vaidade. Nele são desenvolvidos dois temas muito caros ao Barroco: o caráter passageiro da vida e a inevitabilidade da morte. A gente sabe que essa está correta porque a gente sabe que é um dos principais temas do Barroco e que é desenvolvida dentro desse poema. Então, a 1 está correta. 2. Para esclarecer a sua ideia de vaidade, o poeta atribui significados para rosa, planta e nau. Estabelece uma relação entre os significados de cada um desses termos e o vocábulo vaidade. Na primeira estrofe, o poeta diz que a vaidade é beleza aparente, na segunda, que é esplendor e ornamentos. Na terceira, caracteriza o homem vaidoso, dizendo que este, embora tenha a presunção de ser eterno, atribui maior valor ao que é exterior e breve. Tá? Essa também está correta, pessoal, porque ele está falando justamente disso do homem, né? O homem vai atribuir valor, por exemplo, à vaidade, né? Sabendo que a vida é breve, não adianta ser vaidoso, porque uma hora vai findar. Terceiro, a última estrofe questiona se a vaidade vale a pena, uma vez que a morte é inexorável. É justamente isso, porque ele vai falando assim: mas ser planta, ser rosa, nova vistosa, de que importa, se aguarda, sem defesa, penhanal, ferra planta e tarde rosa. Ou seja, isso daí são todas metáforas para dizer que cada uma vai chegar ao seu fim, assim como a vida do homem, tá? Então a alternativa correta é a E. 1, 2 e 3 estão corretas, ok? Segundo exercício então, pessoal. Ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois Deus o disse: perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído, os vivos são pó que anda, os mortos são pós que jaz, ok? Descansam. O trecho do sermão permite entrever característica fundamental do período literário que pertence ao Vieira. A característica e o período são, respectivamente, bom, primeiro que a gente já sabe que o Vieira faz parte do Barroco, mas mesmo não sabendo, vamos dar uma olhada nas alternativas, tá? Supondo que não soubéssemos. A. Linguagem enfática e o romantismo. Definitivamente isso não tem características do romantismo, a gente vai ver por que nas próximas aulas. B. Contradição de ideias e barroco. Por que contradição de ideias, pessoal? Aqui ele fala o tempo todo em vivos, mortos, um pó que jaz, um pó que anda, tá? Então essa contradição de ideias fica muito clara dentro do seu texto. E a gente sabe que ele é do barroco, portanto alternativa B. Mas vamos ler o resto. C. Raciocínio silogístico e realismo. D. Argumentação falaciosa e arcadismo. E períodos coordenados e naturalismo. A gente vai ver todos esses outros períodos daqui pra frente, tá? E vocês vão ver como não é possível que esse texto se enquadre em qualquer uma desses movimentos literários. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima aula.